Então, gente, hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo força elétrica. Vamos lá para o quadro para você ver qual é o exercício e acompanhar a resolução comigo. Vamos nessa! Então, gente, vamos dar uma olhada nesse exercício de força elétrica e eletrização que eu separei para vocês. Fica à vontade para pausar o vídeo se você quiser dar uma olhada melhor, se quiser tentar fazer sozinho também. A gente vai considerar que existem duas esferas idênticas que estão a 0,3 metros de distância uma da outra. A primeira esfera vai possuir uma carga Q1 de 1 vezes 10 a menos 9 coulomb, e a segunda vai possuir uma carga de menos 5 vezes 10 a menos 10 coulomb. Também é importante a gente ter noção dessa constante aqui, ó, 1 sobre 4π ε0. Lembrando que ε0 é a permissividade do vácuo, que vai ser igual a 9 vezes 10 a nona Nm² por coulomb. Agora que nós temos os dados do problema, a gente pode partir para os itens e responder o que eles pedem. O item A pede para a gente calcular a força das esferas e também ver se a força é atrativa ou repulsiva. O item B, a gente vê que as duas esferas entram em contato e depois voltam para suas posições originais. Depois desse processo, a gente tem que calcular a nova força e também a gente tem que decidir se a força é atrativa ou repulsiva. Agora que nós já lemos o problema e já sabemos o que ele pede, nós podemos começar a resolvê-lo. Então, eu vou mostrar a resolução aqui e vocês podem se ligar no quadro. Então, se liga no quadro de resolução. Se liga na resolução agora. Primeira coisa que eu fiz foi anotar os dados do problema para a gente não esquecer. Então, vamos partir para a resolução do item A. O item A pede para calcular a força elétrica entre as duas esferas. Para calcular a força elétrica, nós já temos que F vai ser igual a K, Q1, Q2 sobre D2. Mas no problema, ele não trouxe o K diretamente para a gente. Ele trouxe essa constante aqui, ó, 1 sobre 4π ε0, que é a mesma coisa que o K, ele só quis te dar uma confundida. Agora a gente pode substituir os valores aqui na fórmula para achar o módulo da força. A gente vai ter aqui que o K vai ser 9 vezes 10 a nona, Q1 vezes Q2 vai ser 5 vezes 1, lembrando que é em módulo, então a gente não precisa colocar um menos. Quando a gente multiplicar Q1 por Q2, nós vamos ter também que o 10 a menos 9 e o 10 a menos 10, como são potências de mesma base, a gente vai somar os expoentes. Então a gente vai ter 5 vezes 10 elevado a menos 19. Embaixo, que vai ter o d ao quadrado, a gente vai pegar a distância e simplesmente levar ao quadrado. Lembrando que a distância eu não deixei 0,3 metros, eu já passei para a notação científica. Ok, agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos simplificar essa fórmula. Para simplificar, nós vamos cortar esses dois 9s, ok? E agora a gente vai fazer operações com potência de mesma base. Lembrando que quando multiplica, soma, e quando divide, a gente subtrai os expoentes. Ok, agora que relembramos a propriedade de potências, a gente pode fazer essas operações sem muito problema. Aqui a gente vai ter 9 menos menos 2. Uma vez que são potências de mesma base e estão sendo divididas, a gente vai somar esse 2 com esse 9. Então a gente vai ter 10 elevado a 11. Agora a gente vai ter esse 10 a 19 aqui. A gente vai somar com 10 elevado a 11. Então a gente vai ter aqui 5 vezes 10 elevado a menos 8. Só que eu quis mudar um pouco e deixar em 50 nanonewtons. Se você não lembra o que é um nanonewton, o nano é um prefixo que diz que aqui está 10 a menos 9. E eu quis fazer essa mudança para a gente praticar um pouco de notação científica. O que eu quero dizer é o seguinte, como aqui a gente vai ter 5 vezes 10 a menos 8, eu quis mexer essa vírgula para cá para relembrar para vocês que eu posso aumentar ou diminuir o expoente contanto que eu mexa no número que está acompanhando 10, ok? Ou seja, se eu posso pegar essa vírgula e mover para a direita. Então o número que era 5 vai virar 50. E quando eu faço isso, eu subtraio um expoente do 10/8 aqui no caso. Agora a gente tem que decidir se a força é atrativa ou repulsiva. E isso é muito simples, basta apenas olhar para o sinal das cargas. Como Q1 e Q2 têm sinais opostos, a gente pode falar que a força é atrativa. Então concluímos que a força é atrativa. Uma vez que nós concluímos isso, a gente terminou o item A e podemos partir para o item B. O item B descreve um processo de eletrização por contato. O que acontece no processo de eletrização do contato, nesse caso que a gente tem duas esferas idênticas, a gente vai ter que a carga vai se dividir igual para as duas. Então, a gente tem que a nova carga, que eu chamei de carga Q, vai ser a média das duas cargas. Mas qual que vai ser o problema agora? O problema agora é que os dois 10 têm expoentes diferentes, então não dá para somar.
Então a gente vai fazer aquela transformação que eu acabei de ensinar para vocês na notação científica de uma maneira um pouco diferente. Se eu quiser mexer no expoente desse 10 aqui, eu posso fazer o seguinte: como eu quero que esse 10 a menos 9 vire 10 a menos 10, eu vou multiplicar isso aqui por 10 a menos 1. E também eu vou multiplicar a expressão por 10 e 10 a menos 1. Uma vez que isso aqui é 1, mas a gente quer transformar um número igual com 10 num expoente diferente. Esse 10 a menos 1 a gente vai multiplicar o 9 e esse 10 a gente vai multiplicar o 1. Então a gente vai ter que 1 vezes 10 a menos 9 vai ser igual a 10 vezes 10 a menos 10. Agora que deixamos o 10 do Q1 no mesmo expoente do 10 do Q2, a gente pode somar e dividir por 2. Então a gente vai ter 10 menos 5 dividido por 2. 10 menos 5 é 5, dividido por 2 dá 2,5 vezes 10 a menos 10. Agora a gente vai calcular a força elétrica utilizando essa mesma fórmula. Agora temos que Q1 vezes Q2, a gente pode trocar tudo por essa nova carga Q que a gente achou depois do processo de eletrização. Agora a gente vai ter a seguinte expressão: o K não muda, o Q vai ser 2,5, mas vai ser Q ao quadrado. Então a gente vai elevar o 2,5 ao quadrado, que vai ser 6,25. A mesma coisa a gente vai fazer com esse 10 elevado a menos 10, que vai ser 10 a menos 20. A distância também não mudou, ela permanece a mesma. A gente cancela o 9 com 9 e faz a mesma operação com potência. Então vai ser 9 menos 2 vai dar 11. Então vai ser 10 a 11 e 10 a menos 20. 11 menos 20 dá menos 9. Então temos 6,25 vezes 10 a menos 9. Ou, como a gente já viu na tabela dos múltiplos, 6,25 nanonewtons. Agora a gente vai determinar se depois do processo de eletrização a força é atrativa ou repulsiva. Depois do processo de eletrização, as duas esferas ficaram com essa mesma carga Q, vai ter o mesmo sinal para as duas esferas, uma vez que elas são iguais. E uma vez que o sinal é igual, a gente vai ter que a força vai ser uma força de natureza repulsiva. Uma vez que a gente conseguiu concluir isso, a gente termina o item B e termina a questão. E na próxima aula nós vamos ver um novo conteúdo. Eu espero contar com sua presença. Até lá!